Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre o operador de referência arroba. Ele é o operador de interseção implícita. Vamos entender o que é esse operador. Esse operador, a princípio, ele foi criado para trabalhar com as tabelas. Então aqui eu tenho uma tabela. Isso aqui é uma tabela, tá gente? Tem um recurso que foi criado a partir da versão 2007 do Excel. Eu não lembro ao certo, já faz algum tempo já, que a Microsoft deu uma repaginada nesse operador arroba, e ela melhorou ele para trabalhar também com intervalo de dados e com aquelas matrizes dinâmicas, o espaço derramado, tá? Vamos entender aqui como é que funciona. Eu vou criar aqui uma função, uma fórmula, para trazer o valor desta lista aqui de valores, tá? O intervalo de dados. Então, só que eu vou colocar o arroba aqui, ó. Então, arroba, e vou selecionar esse intervalo. Eu vou dar um F4, que depois eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dele, tá? Para manter a mesma ordem. Então, tá aqui. Então, B4, B10 é o intervalo. E o arroba, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, Excel, traz o valor desta lista que está nesta linha. Então, nesta linha, a linha que eu estou é o número 1, tá? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para você entender. Notem que aqui nesta linha aqui, na linha 6, eu digitei a mesma função, a mesma fórmula, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu tenho o mesmo intervalo, B4, B10. Só que como eu coloquei o arroba, ele está trazendo o quê? Desta linha, tá? Se eu não tivesse colocado o arroba, gente, olha só, eu vou fazer aqui, ó, igual, e vou selecionar esse intervalo, sem o arroba, tá? O que vai acontecer? Ele vai despejar o valor, porque nós já vimos isso. Então, isso aqui é uma matriz dinâmica, é um espaço derramado, tá? Agora, eu vou pegar fazer essa mesma função ali, só que eu vou digitar agora para ficar um pouquinho do intervalo diferente. Aqui nessas duas eu usei a coluna B, que é o quê? O meu intervalo de dados. Agora eu vou pegar da coluna D, que é a minha matriz derramada, meu espaço derramado, através desta fórmula aqui. Então, igual, arroba, e vou selecionar esse intervalo. Notem que só o fato de eu selecionar esse intervalo, ele já entendeu que é uma matriz dinâmica e já colocou aqui, ó, que é a última célula. Se eu tivesse colocado mais células, ele iria até D4 até D11, tá? Então eu posso fazer isso aqui, selecionar, ou eu posso selecionar e digitar o sustenido, que é o operador que nós já vimos na aula anterior. Legal, eu vou travar isso aqui só para poder copiar e fazer igual eu fiz na outra, tá? Olha só o que ele trouxe. Então, D4 sustenido, ele traz o valor que está nesse intervalo da D4 até a última linha, porém da linha que eu estou. Se eu copiar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai trazer o número 13. Por quê? É desta linha, desse intervalo de espaço derramado. Tá? Então é assim que funciona. Por isso que é importante você entender, gente, esses operadores, que se você ver isso aqui numa planilha, você pode ficar meio confuso, né? Pô, arroba sustenido, o que é essa geringonça? Por que está trazendo o número 13? Então aqui está a explicação. Aqui eu vou fazer uma outra situação, só que agora eu vou usar essa tabela. Como é que eu sei que isso aqui é uma tabela, gente? Eu tenho aqui a guia design de tabela, tá? Olha lá, tem guia design de tabela. Quando eu não seleciono uma tabela, essa guia some. Eu selecionando uma tabela, essa guia aparece. Então eu sei que isso aqui é uma tabela. E o nome dela, aqui ela tem um nome, é TBL Vendas, esse nome eu dei. Não se preocupe que nós vamos ter um módulo específico para tabelas, onde nós vamos ver todos os detalhes sobre isso, tá? Aqui eu vou criar uma função soma para somar essa tabela vendas. Então ela vai somar toda a tabela vendas. Vou fechar parênteses. E o valor, então, é a soma de todos esses valores aqui, porque eu pedi para somar toda a tabela, tá? Guardem esse número. Notem que não tem nenhum operador de referência aqui, só tem o nome da tabela. Legal, agora o que eu vou fazer? Eu vou, deixa eu passar para o ladinho, mais um pouquinho para cá, assim dá de ver tudo, né? Isso, legal. Eu vou fazer igual soma e vou selecionar agora, vou informar que eu quero uma soma da minha TBL Vendas. Beleza. Só que eu quero uma soma da TBL Vendas, só que somente da linha que eu estou, somente essa linha. Então eu vou abrir um colchetes
E eu já tenho aqui essa opção aqui, ó, esta linha. Mas eu posso dar um tab para aceitar ela, ou posso digitar o arroba. Fecho colchetes e fecho parênteses, e olha o que vai acontecer. 2038, que é o valor deste intervalo. Como é que eu sei isso? Basta vir aqui, ó, e olhar 2038 aqui na barra de status. Beleza? Agora, eu vou copiar essa função aqui para a linha de baixo. O que ele fez? Notem que a função é a mesma, a escrita é a mesma, não muda nada. Porém, ele está trazendo outro resultado. Por quê? Porque agora ele está somando esta linha. Então, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho o valor 2.710, tá? Então, é assim que funciona. Eu também posso fazer isso. Ó. Soma, TBL vendas. Vou colocar aqui que eu quero esta linha, só que eu quero do campo janeiro. Dei um tab, fechei colchetes, ponto e vírgula. Quero mais um campo da TBL vendas, porém da mesma linha. Então, arroba, qual a coluna? Coluna fevereiro. Tá? Olha lá. E vou fechar parênteses. O que o Excel está fazendo? O que ele entendeu aqui? Já dá para ver aqui, né? Pela marcação, né? O azulzinho com azulzinho, vermelhinho com vermelhinho. Então ele está somando 836, que é o quê? O valor do campo janeiro desta linha da TBL vendas. Ele está somando com quem? Com 359, que é um valor do campo fevereiro desta linha da TBL vendas. Dou Enter, está lá o valor. Tá? Então, se eu pegar esses dois valores aqui, 1.195. Vamos confirmar, 1.195. Esse recurso, gente, é fantástico, né? Você pode fazer, assim, coisas maravilhosas com esse operador. Por exemplo, eu não preciso ficar selecionando uma referência e ficar arrastando. Eu seleciono uma referência só e só faço Ctrl+C, Ctrl+V. Não precisei me preocupar com referência absoluta e relativa, porque ele está relacionando com a linha que eu estou. Então fica muito mais fácil de trabalhar. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição no nosso grupo ou aqui na plataforma. Você pode colocar a sua dúvida. Se precisar de mais algum vídeo para elucidar melhor esse assunto, fique à vontade para solicitar. Um forte abraço e até a próxima aula.